Boa noite, amigos. Boa noite, amigas. Vai tudo bem com vocês? Estamos aqui, pela graça maravilhosa de Deus, para estudarmos mais um pedacinho do capítulo 16 do livro do Apocalipse. Chegamos ao Armagedon. Bíblias em punho, Apocalipse 16, verso 14, nos diz assim. Eu vou ler o 13 para fazer mais sentido, tá? Embora o 13 nós já estudamos no vídeo de ontem. Então vi saírem da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs. São espíritos de demônios que realizam sinais milagrosos. Eles vão aos reis de todo o mundo a fim de reuni-los para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Jesus, quando estava falando dos últimos dias, ele disse: pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas que realizarão grandes sinais e maravilhas para, se possível, enganar até os eleitos. Vejam que eu vos avisei antecipadamente. Isso você confere em Mateus 24 e 25. O próprio Cristo dizendo. O apóstolo Paulo disse que o anticristo virá com a obra de Satanás manifesta, com todo o poder, com sinais e com maravilhas enganadoras. Você confere isto em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 9. Quando a 6ª taça for derramada, espíritos de demônios usarão sinais milagrosos para atrair os líderes do mundo todo e suas tropas que desafiam a Deus para a armadilha mortal conhecida como o grande dia do Deus Todo-Poderoso, ou simplesmente a batalha do Armagedon. Por que Deus permitirá a batalha do Armagedon? Você sabe? Vejamos. Para fazer às nações o que elas fizeram a Israel. As pessoas serão dispersas porque dispersaram os judeus. As pessoas perderão suas terras porque confiscaram as terras dos judeus. As pessoas serão saqueadas porque saquearam Israel. Porque as pessoas se recusam a se arrepender e dar glória a Deus. E porque as pessoas vivem em pecado e ignoram a segunda vinda de Cristo. Por estes motivos citados, é que Deus permitirá que a batalha do Armagedon aconteça. Verso 15. Eis que venho como ladrão, feliz aquele que permanece vigilante e conserva consigo as suas vestes, para que não ande nu e não seja vista a sua vergonha. Jesus está dizendo: venho como ladrão.
Você espera um ladrão? Normalmente não, né? Você não se prepara para receber um ladrão na sua casa, não é? Isso significa que a vinda de Jesus será uma surpresa. Mas do que é que Cristo está falando aqui exatamente? Não pode ser do arrebatamento da igreja, porque a igreja já estará no céu. O arrebatamento já ocorreu. Quem será surpreendido? Não pode ser a igreja, porque ela se foi no arrebatamento. Então esta é uma referência à vinda de Jesus no final da grande tribulação, ok? Os espíritos imundos reunirão os exércitos do mundo no Armagedon. E só então Jesus voltará e os surpreenderá. Feliz aquele que permanece vigilante e conserva consigo as suas vestes. É um incentivo para que as pessoas permaneçam fiéis. Essas vestes, essas roupas, são a justiça de Cristo. Aqueles que recusarem a marca da besta serão abençoados quando Jesus voltar, mas aqueles que receberam serão expostos e sofrerão o Armagedon. Verso 16. Então os três espíritos os reuniram no lugar que em hebraico é chamado Armagedon. Essa é a única vez que a palavra Armagedon aparece na Bíblia. Você não encontra esta palavra em nenhuma outra passagem de todos os 66 livros da Bíblia, ok? Armagedon é uma palavra hebraica e é o nome de um lugar no norte de Israel. Essa palavra traduzida significa Monte de Megido, que já é mais conhecido na Bíblia, tá? O Monte de Megido é uma colina a oeste do Rio Jordão, na planície de Esdraelon. Às vezes esse lugar também é chamado de Vale de Josafá. Também é conhecida essa expressão na Bíblia. Isso é, se você ler a Bíblia, claro. O rio Eufrates secará para possibilitar que um exército de 200 milhões de homens se aproxime do Oriente. Demônios sairão da trindade satânica, Satanás, o anticristo e o falso profeta, e reunirão seus exércitos de todas as partes do mundo. Verso 17. O sétimo anjo derramou a sua taça no ar, e do santuário saiu uma forte voz que vinha do trono dizendo: está feito. O juízo com a sétima taça será o último. Ele será derramado no ar. Então, uma voz vinda do trono de Deus dirá: está feito. Pouco antes de Jesus morrer na cruz, ele disse: está consumado. E pouco antes de Jesus voltar à terra, ele dirá novamente: está consumado. Os acontecimentos restantes darão um fim ao reinado de Satanás. Verso 18. Houve então, após o sétimo anjo derramar a sua
traça no ar, houve então relâmpagos, vozes, trovões e um forte terremoto. Nunca havia ocorrido um terremoto tão forte como este, desde que o homem existe sobre a terra. A nossa conhecida escala Richter não terá condições de medir este grande terremoto. Quando a sétima trombeta for derramada no ar, algo acontecerá com a atmosfera. Clarões de relâmpagos explodirão no chão. Trovões sacudirão a terra. Surgirão incêndios e um grande terremoto destruirá a terra. A grande cidade foi dividida em 3 partes, e as cidades das nações se desmoronaram. Deus lembrou-se da grande Babilônia e lhe deu o cálice do vinho do furor de sua ira. Esse grande terremoto dividirá a grande cidade da Babilônia em 3 partes, mas ainda assim ela resistirá. O mesmo não se pode dizer das demais cidades, porque elas serão simplesmente arrasadas. Toda cidade da terra, com exceção da Babilônia, é claro, ficará em ruínas quando o fim do período da tribulação estiver se aproximando. Uma vez que ainda estiver em pé, a Babilônia será lembrada por Deus. Um dos 3 anjos previu a sua destruição um pouco antes disso. Lá no verso 8 do capítulo 14, você vê um anjo que bradou: caiu, caiu. Então ele previu a destruição da Babilônia. Os profetas do Antigo Testamento previram também o seu fim muito antes. Será um tempo em que essas profecias se cumprirão. Babilônia receberá o cálice do vinho do furor da ira de Deus. Vejam o final do verso 19. Não, o final não. Vejam o verso 19. A grande cidade foi dividida em 3 partes, e as cidades das nações se desmoronaram. Deus lembrou-se da grande Babilônia e lhe deu o cálice do vinho do furor da sua ira. Faltam ainda os versos 20 e 21, que nós faremos em um próximo vídeo. Gostaram da explicação desses versos? Nós falamos do 14 ao 19. Vamos continuando. Amanhã a gente fala o 20 e 21. Talvez a gente comece o 17. Eu quero fazer um comentário. Eu me sinto extremamente agradecido a Deus e a você, porque a
A transmissão ao vivo que eu fiz no sábado, que durou 1h51, já está chegando a 10.000 visualizações. A honra e a glória pertencem a Deus. A mim, resta apenas a gratidão que eu partilho agora com você. Deus vos abençoe, tenham uma boa noite e até o próximo vídeo, se Deus permitir e nós vivermos.